todos, meu nome é Rodrigo e hoje mostrarei uma entrevista que fiz com o jornalista esportivo Celso Zelt para o blog Esporte Original. Bom dia, professor. A primeira pergunta é: o senhor sempre quis ser jornalista esportivo e de onde veio esse interesse? Opa, vamos lá então. Bom, na verdade não foi sempre que eu quis ser jornalista esportivo, eu queria ser desenhista de histórias em quadrinhos. A primeira vez que eu cogitei ser jornalista esportivo foi num trabalho para o segundo grau, hoje ensino médio, né? Que é uma disciplina sobre profissões, e aí eu fiz especificamente sobre jornalista, e dentro de jornalista, jornalismo esportivo. Eu passei, assim como eu gosto de futebol por causa do manual do Zé Carioca, eu passei a me interessar sobre jornalismo pelo Manual do Peninha, que era jornalista do jornal A Patada, do Tio Patinhas, nos quadrinhos da Disney. Então foi ali que eu comecei a amadurecer esse interesse e no fim do colegial, quando eu tinha que escolher uma faculdade para prestar, eu costumo dizer que não via por aí outdoors sobre venha fazer a faculdade de quadrinhos, mas via outdoors dizendo venha fazer a faculdade de comunicação, no caso jornalismo. E aí eu resolvi adaptar os meus gostos, eu gostava de ler, escrever, falar, me comunicar, adaptei isso tudo ao jornalismo, felizmente acabou dando certo. Quais são as principais fontes ou ferramentas que lhe auxiliam em seu trabalho? Sobre as principais fontes e ferramentas que auxiliam meu trabalho, como eu trabalho muito com a parte histórica, eu mexo muito com documentos, jornais antigos, revistas antigas, áudios, gravações, vídeos. Em relação à atividade como jornalista em geral, aí são as fontes para qualquer jornalista, né? Contatos com assessores de jogadores de futebol, empresários, com os próprios atletas, dirigentes, técnicos. Aí é a questão do cultivo de fontes que todo jornalista deve ter. Hoje nós temos boas ferramentas, as redes sociais, tudo isso facilita, né? Comecei a fazer reportagem, as pessoas só tinham um telefone fixo em casa, quando tinham. Hoje você tem o WhatsApp, o celular, as próprias redes sociais que eu já citei, são todas ferramentas que auxiliam nesse contato com as fontes, aí no caso as fontes de carne. Para o senhor, o que difere o jornalismo esportivo das demais áreas e o que mais aproxima? Jornalismo é uma área especializada, jornalismo esportivo, digo, é uma área especializada dentro do jornalismo, mas é antes de tudo jornalismo, como eu costumo dizer nos meus cursos. No jornalismo esportivo você tem pauta, apuração, que é no caso a reportagem, edição, produção do texto, tudo que você tem no jornalismo em geral e as mesmas responsabilidades do jornalismo em geral em relação às fontes, à credibilidade, à checagem de informações. Eu sei que o jornalismo esportivo está muito vinculado ao entretenimento e acho que esse é uma das questões a serem debatidas. Sei que tem essa questão do entretenimento, mas sempre preferi ver o jornalismo esportivo mais como jornalismo do que como entretenimento, porque afinal de contas eu sou jornalista, não fiz curso para ser humorista nem animador. Na sua opinião, é melhor focar em um esporte ou ter conhecimentos de vários esportes? Bom, focar em vários esportes ajuda a sua capacidade profissional, né? Você tem chance de conseguir mais empregos. Mas isso não é tão automático assim. A pessoa precisa gostar, precisa ter um certo conhecimento anterior. Eu, por exemplo, não tenho o mesmo conhecimento sobre nenhum esporte como tenho de futebol. Talvez, se por obrigação profissional, se começasse a fazer isso agora, talvez conseguisse, mas claro que ia ter muito mais dificuldade. Eu acho que para quem está começando agora é interessante essa questão da poliesportividade, até porque a gente nota um certo interesse sobre esportes americanos, outros esportes em geral, que a gente não notava em outros tempos. Talvez do ponto de vista profissional seja interessante sim a pessoa focar em mais de um esporte. O senhor é declaradamente corintiano. Qual a sua opinião sobre jornalistas esportivos que declaram o seu time do coração? E o senhor já enfrentou alguma represália de algum torcedor do Corinthians? Eu entendo os colegas que não queiram revelar seus times do coração, até porque, em geral, são colegas com uma exposição maior do que a minha, que fazem coberturas de jogos, que eventualmente estão nos próprios estádios.
fazem ali os comentários ao vivo, que é uma coisa que não é muito da minha seara, então talvez isso tenha me permitido revelar com mais tranquilidade o meu time do coração. Da minha parte, particularmente, eu acho que isso é uma questão de honestidade com a pessoa que está me assistindo. O clube para o qual eu torço é parte integrante do meu gosto por tudo isso, então eu não poderia negar isso, estaria sendo falso comigo mesmo e com as pessoas. Sobre represálias de torcedores, eu costumo dizer que tem até mais problemas com torcedores do Corinthians do que de outras equipes, porque o torcedor quer que sempre te vê como um representante, e não é bem esse o meu papel, né? Eu tenho que ser crítico, eu tenho que avaliar se foi pênalti ou não, se foi impedimento ou não, se há uma dívida pública em relação à construção de um estádio ou não. E nem sempre essas opiniões são simpáticas ao torcedor do meu clube, no caso o Corinthians. Então eu costumo dizer que às vezes tenho mais problemas com torcedores do Corinthians do que com torcedores de outras equipes, que até se surpreendem com o que eles chamam da minha parte de imparcialidade. Quais são, na sua opinião, os portais e jornalistas que melhor cobrem o jornalismo esportivo? Olha, em relação a jornalistas, eu costumo dizer que sou de uma linha muito mais próxima do Juca Kfouri do que do Milton Neves, até pela formação do Juca Kfouri, como ele fez ciências sociais, né? Então ele tem uma visão ampla do futebol, não que o Milton não tenha, dentro da especialidade dele também, faz lá um bom trabalho, mas eu estou falando mais de filosofia mesmo, de jeito de enxergar o futebol para além das quatro linhas. Eu gosto dessa visão, gosto de enxergar o futebol como um elemento da nossa cultura, aliás, um elemento muito importante da nossa cultura. Então, como linha, eu me aproximo muito mais desse jornalismo mais crítico que faz o Juca Kfouri, que fazia o José Trajano, essas pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Em relação aí aos sites ou portais, acho que por uma questão até de recursos, né? Não se faz bom jornalismo sem mão de obra, sem condições. Acho que o Globoesporte.com ele dá de goleada em todo mundo, até pelas condições que tem mesmo, condições de trabalho, mais pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, de fazer a cobertura do jornalismo esportivo hoje. Como o senhor vê esse atual momento do jornalismo esportivo, em que alguns programas estão mais voltados para o entretenimento do que a informação? Eu acho que tem espaço para todo mundo, tem espaço para entretenimento, tem espaço para informação. Eu só não gosto quando o entretenimento invade a informação, começa a tomar um espaço que poderia ser mais de informação, e também não gosto quando o entretenimento está disfarçado de informação. Eu acho que as coisas não são excludentes. Não é porque você tem o programa de entretenimento que você tem que deixar de ter informação. Eu acho que ultimamente o entretenimento tem invadido o espaço da informação. Isso eu não gosto. Eu acho que deveria haver um maior equilíbrio e não uma troca pura e simples de programas de conteúdo por programas que deem clique, audiência, venda de exemplares, no caso dos raros impressos que ainda existem. Essa troca de uma coisa pela outra eu não gosto, mas admito que as duas coisas possam conviver juntas numa receita mais equilibrada. E por fim, o que acha fundamental para um jornalista saber para ingressar na área esportiva? Bom, o que é fundamental para um jornalista saber para ingressar na área esportiva? É saber que não basta só gostar de esporte. A gente tem muita gente que faz jornalismo esportivo porque é jogador de futebol frustrado, porque não quis fazer educação física. Eu acho que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho que eu recomendo sempre é daquele que gosta de jornalismo e aplica isso ao esporte, até porque o jornalista esportivo hoje não é mais só um cara que vai dizer o resultado do jogo e quem fez o gol. É absolutamente impossível hoje em dia você fazer jornalismo esportivo sem entender de economia, pelo menos minimamente, sem entender de política, descontextualizando, que é coisa que muita gente, até nas redes sociais dos jornalistas esportivos, tem muita gente com ares de gênio falando, limite-se a falar de esporte. Não existe isso. Primeiro que é uma questão muito autoritária, você ficar limitando o que uma pessoa deve ou pode falar ou não. E segundo que é absolutamente impossível hoje falar de esporte sem mexer com economia, sem mexer com política, sem mexer com polícia. Como é que você vai analisar, por exemplo, a situação do Cruzeiro de Belo Horizonte sem falar de tudo isso? Ou a situação positiva do Flamengo sem falar de economia?
ou as possibilidades de estourar a mesma coisa em clubes como o Corinthians, como o Vasco, como o Botafogo, como o São Paulo, sem falar de dinheiro, sem falar de política, sem falar de poder, sem falar das relações que envolvem o esporte. Então, antes de tudo, o jornalista esportivo precisa ser jornalista. Então é isso. Obrigado, professor. E eu espero que vocês tenham gostado desse novo conteúdo para o blog e para o canal no YouTube. Tchau, pessoal!